Ainda que parte do trabalho dos peritos criminais já tenha sido retratado em produções cinematográficas, existe uma parte do trabalho que é pouco conhecida e bastante massiva. Estamos falando da análise de arquivos em equipamentos eletrônicos, em especial da análise de imagens e vídeos. A determinação da idade de pessoas em imagens e vídeos pode ter diversas aplicações para o processo penal como um todo. Porém, um tipo de caso em especial pode consumir muito mais tempo que o normal: o de pedofilia. Já existem técnicas e filtros para auxiliar a encontrar tais materiais nas peças relacionadas com estes casos, como o cálculo do hash dos arquivos, que certamente é um dos mais rápidos para arquivos considerados já conhecidos e presentes em bancos de dados, mas que podem ser driblados apenas com a alteração de um único bit. Com a queda constante nos custos de armazenamento e tráfego de internet, além do maior acesso de jovens aos equipamentos de informática conectados à rede, o aumento desse tipo de crime tem sido notado e novos materiais passam a ser mais comuns. Filtros desenvolvidos para tentar detectar nudez em imagens e vídeos, ou o uso do hash para tirar da análise de arquivos já conhecidos, mas não relacionados com o crime, reduzem muito o número de arquivos para análise. Porém, de milhões, podemos ficar ainda com dezenas ou centenas de milhares de arquivos para uma análise manual. São gastas cerca de 12 horas de trabalho para analisar uma média de 10.000 arquivos com uma distribuição comum entre imagens e vídeos, levando-se em conta todas as barreiras impostas pela capacidade humana. Com isso, é possível ter uma ideia do tempo que pode ser gasto com um caso, onde diversos computadores e celulares são apreendidos, especialmente nos dispositivos onde realmente há conteúdo, normalmente misturado entre pornografia comum e pedopornografia. Com a capacidade das máquinas de trabalhar incessantemente sem aumentar o erro, é comum o desejo de se criar uma inteligência aumentada para análise deste tipo de material, reduzindo custos públicos e agilizando a justiça. E para a justiça, importa sim a quantidade de material. Apesar de não existir um número definido, se pouco material, a pena pode ser reduzida. E é frequente que o perito seja questionado com relação à quantidade de material, normalmente traduzida em números. Este trabalho surge então para tentar detectar a idade de pessoas baseado no rosto das mesmas, presentes em imagens, servindo o propósito de filtrar parte do material para análise. Como dataset, selecionamos a base UTK Face, que consiste em mais de 20.000 imagens de faces de pessoas entre 0 e 116 anos, com apenas uma face por imagem, em condições e situações variadas retiradas da internet. O nome dos arquivos possui anotadas idade, gênero, etnia e data. Considerando a já existência de algoritmos para detectar a face, recortá-la e centralizá-la, optamos por usar a pasta do dataset com faces nessas condições. O objetivo final é implementar uma rede convolucional profunda com transferência de aprendizado, utilizando na camada final uma classificação por regressão e mesclar isso com a tentativa de extrair uma parte específica da região do rosto para a determinação da idade. Iniciamos os testes com uma rede convolucional mais simples para adequação aos recursos escassos. Enfrentamos diversas dificuldades já iniciadas no dataset com a distribuição de dados, incluindo idades faltantes dentro do range de idades, e as diferentes resoluções obtidas com o recorte das faces nas imagens originais. As restrições de recursos também acabaram por nos levar a reduzir os testes para uma faixa de idade de 10 anos inicialmente, reduzidas a tons de cinza. Com isso, conseguimos rodar a rede e ver uma evolução na redução dos índices de erro de treino e validação. Os próximos passos são implementar a rede desejada, carregar os dados em batches para evitar problemas de recursos, usar Data Augmentation e, por fim, testar regiões específicas da face para ver se os resultados serão melhores que toda a face.